Olá, caminhantes, bom dia. E aí, tudo bem com você? Olha, hoje o dia tá límpido, não é mesmo? O sol aqui tá maravilhoso, tá? E eu tô aqui novamente, né, para nossa caminhada e eu quero ver se eu consigo pegar aqui uma imagem, tá? É um pouco difícil, né? Mas vamos ver se eu consigo, que eu quero mostrar, falar de uma coisa muito interessante para vocês, tá bom? Eu vou virar a imagem, inverter aqui a câmera, para ficar mais fácil de pegá-los, tá bom? Pera aí. Aí estamos aqui, tá? Aí, ó, olha só. Esse aí, ó, tá correndo, tá vendo? Né? Esse aqui, ó, é um lagartinho, tá vendo? Né? Vamos ver como consigo mais me aproximar. Mas é difícil, porque eles são muito rápidos, né? E eles correm mesmo. Olha aí. Opa, sumiu, mas ele aparece de novo aqui, tá? E vai embora, né? Ó. Aí ele vai embora. Fica ali, né? Tá, na boa, certo? Vai embora. Aqui, nesse espaço, né? Tem inúmeros, muitos. Tá bom? Ó, olha aqui o outro correndo ali, né? Então tem bastante, né? Vários, diversos tamanhos, né? Pequenos, certo? Aí eles correndo. Olha lá, outro pequenininho aqui, correndo lá, papá, olha lá, né? Eles vão, eles se escondem e vão embora, ó. Tá? Então são vários, né? Muitos lagartinhos desse aí. Vamos voltar a câmera, tá? Aí. São vários lagartos desse aí, tá? Aqui tem muito mesmo, né? E nesse horário do sol, eles saem, né, para tomar sol e tal, porque como répteis, eles necessitam, né, desse sol e tal, porque são animais de sangue frio, né? Então eles não, a temperatura deles são reguladas na medida que eles tomam sol, tá? Bom, mas há uma coisa interessante que acontece com eles, nesse tipo de lagarto, que você vai observar isso na lagartixa, se você tiver uma lagartixazinha na sua casa, né? É que esses animais aqui, costumeiramente, às vezes quando a gente vai observando eles aqui, alguns deles você acaba vendo sem a cauda, né? O final da cauda deles, né? É comum encontrar alguns deles aqui sem a cauda, tá? Por quê? Porque é um mecanismo que eles têm de de defesa, né, de autodefesa, tá? Quando eles se sentem ameaçados, quando algum predador, né, vem pegá-los, tal, e o que eles fazem? Na briga ali, tal, eles soltam, eles mesmos, né, acabam soltando, né, a sua cauda, né, para se preservar, tá? Para preservar a sua vida, tá? Então tá aqui, ó. Cadê? Já acabou indo embora. Tem bastante aqui, tá? Aqueles lá que eu mostrei para vocês, né? Alguns deles, tá bom? Então vamos continuar andando aqui, tá? E isso me chamou muito a atenção, né? Assim, essa questão, né? Por quê? Porque para preservar a vida, eles desprezam uma parte do corpo, tá? Porque eles sabem que se eles estivessem querendo manter o corpo inteiro, possivelmente eles seriam tragados, né, pelo predador, né? Ia ficar sem nada, tá? Então o que eles fazem? Eles soltam um pedaço da cauda, tá? E acaba preservando a vida toda, o corpo todo, certo? Bom, pensando nisso, eu lembrei de uma passagem bíblica de Jesus, quando ensinando no Sermão do Monte, ele nos chama a atenção ali, ele coloca uma coisa que parece até bastante radical, né? Meio choca ao ler, né, esse ensino de Jesus, porque ele coloca-se de uma forma tão veemente, tá? Que ele diz assim: se o teu olho te faz pecar, arranca-o, né, e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que tendo os dois, ser lançado o corpo inteiro para o inferno. Da mesma forma, ele também usa outro exemplo. Ele diz: se a tua mão, né, te faz pecar, corta e lança fora, porque é melhor para você entrar no céu não tendo uma mão do que ter o corpo todo e ser lançado no inferno. É interessante isso, não é? Mas vendo esses lagartinhos, né? Vendo essa questão do lagartinho,
eu achei interessante, porque é o mesmo princípio, não é? É o princípio de você abrir mão de parte do seu corpo para preservar, né, o mais importante, que é a vida, tá? Então, nesse ensino de Jesus, o que ele está querendo dizer ali, é evidente, né, que Jesus sabe, Deus, ele entende, ele conhece que, na verdade, aquilo que o nosso olho nos leva a pecar, ou que a mão também nos faz errar, tá? Não é um ato isolado, único do próprio órgão, né? Do olho ou da mão, tá? Mas normalmente é uma desculpa que nós damos. Porque a mão, ela vai fazer aquilo que nós, né, queremos que ela faça. O nosso olho vai olhar aquilo que nós queremos que ele olhe, tá? Então o que Jesus está querendo dizer é assim, não deixe, né, que coisas que você possa se contaminar ou possa fazer com que o seu coração pense, deseje e faça errado, né, seja uma desculpa para que você tenha uma vida de acordo com a vontade dele. Não dê desculpas, assuma a realidade, né, e busque a solução. A solução evidente não é cortar a mão ou arrancar o olho, mas assim é cuidar do nosso coração, da nossa mente, das nossas intenções, dos nossos princípios, não é? Para que nem o nosso olho, nem a nossa mão precise ser arrancada de nós, tá? Porque ao contrário da cauda do lagartinho, eles não crescem novamente, tá? O lagarto, ele tem essa bênção, né? Ele solta o rabo, mas depois ele cresce novamente, tá? Nós não temos isso, tá? Mas precisamos preservar a nossa vida, a nossa alma, tá? E se nós deixarmos que aquilo que os nossos olhos veem ou que as nossas mãos fazem, né, nos levem a ter uma vida em desacordo com os princípios, com as vontades de Deus, com aquilo que Ele nos ensinou que devemos fazer, como devemos ser, tá? Então nós corremos o risco de não entrarmos no céu, de não estarmos na presença de Deus, não recebermos, né, a bênção de Deus sobre a nossa vida, não só lá no céu, mas também aqui no nosso dia a dia, tá? Então precisamos ter uma vida de acordo com a vontade dEle, porque a vontade dEle nos leva a um caminho bom, a um caminho justo, a um caminho perfeito, o caminho que na verdade nós desejamos. Nós precisamos entender também que há um outro princípio, né, que a Bíblia nos fala, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aquilo que nós queremos que os outros nos façam, nós devemos fazer primeiro a eles, tá? Então essa é uma lei áurea do cristianismo. Então, se os meus olhos me levam a fazer coisas que não deveriam, se a minha mão, muitas vezes ela é estendida mais para a violência, para a maldade, né, do que para ajudar, para abençoar, tá? Eu preciso trocar isso, preciso mudar isso. Isso muda-se aqui no coração, tá? E nós podemos fazer isso com a ajuda de Deus, com a comunhão com Deus, com pedir que o Espírito Santo venha e habite em nós e nos conduza num caminho correto, tá? Então é isso aí. Caminhar com Cristo, né? A nossa caminhada cristã, tem momentos que nós precisamos parar, como eu estou parado aqui agora, né? E refletir um pouco sobre algumas coisas que nós fazemos, que nós pensamos, que nós agimos, quais são os nossos valores. Então é sempre esse momento de pensar, de refletir e de mudar o que for necessário, né? E se for necessário arrancar alguma coisa de nós, precisamos fazê-lo para a preservação do melhor, para a preservação da vida, para a preservação da alma, para a preservação de uma vida com Deus, tá bom? É isso aí. Deus te abençoe. Muito obrigado pelos seus passos de hoje, né, comigo aqui nessa caminhada, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E passe para outras pessoas, se você gostou, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima caminhada, meu irmão.